Boa noite, gente. Então, estamos tratando hoje da noção das penas no direito penal. Já passamos por todas as conceituações, desde a aplicação da lei penal até a noção das excludentes de ilicitude e excludentes de culpabilidade. Agora eu entro na noção da aplicação da pena. Eu vou falar para você o conceito de pena no direito penal, eu vou falar para você o conceito de que é uma pena restritiva de liberdade, uma pena, no caso, privativa de liberdade, restritiva de direito e pena de multa. Começamos a tratar lá no Código Penal das noções de pena a partir do artigo 32 do Código Penal. Quem estiver estudando em casa, vá até o artigo 32 e vai perceber que a partir do artigo 32 ele trabalha com aspectos das penas. E quais são as penas do direito penal, professor? Eu vou ter a primeira pena, de acordo. Artigo 32. Qual é a redação do artigo 32? Basicamente ele fala, são penas do direito penal. São penas, a primeira, privativa de liberdade. E quando acontece a pena privativa de liberdade? Eu posso ter a pena privativa de liberdade no regime fechado, no regime semiaberto e no regime aberto. Daqui a pouco vamos falar desses três regimes. Mas, todas as vezes que eu falar penas privativas de liberdade, eu tenho a situação de penas no regime fechado, no regime semiaberto e no regime aberto. Professor, e as penas restritivas de restritivas de direito? Eu vou ter determinadas hipóteses. Cito como exemplo para vocês a pena restritiva aí de direito, aquela onde você tem que se recolher durante o final de semana para realizar determinado ato. Vamos supor, determinado curso. Você tem a prática ilícita de determinada conduta penal. Daí o juiz fala, eu vou deixar que você, todo sábado e domingo, faça um curso para entender a ilicitude desse fato. Não entendi, professor. Crime de rixa. Você junta com uma torcida organizada e vai até o Mineirão ver o jogo de futebol. Daí, no final do jogo de futebol, você resolve. Então, brigar com a torcida adversária. Você junta com os meninos e todo mundo resolve aí fazer um bolinho de pancada. É 5 minutos de pancada sem perder a amizade, ou perdendo a amizade, porque é com a torcida rival, então não tem amizade. De repente, polícia chega, vocês no futuro, se Deus quiser, vocês vão chegar com as viaturas do choque, posicionados, e de forma estratégica vão tacar bombas para dispersar as pessoas. E depois disso, que dispersou aquele tumulto, vão prender as pessoas. Vão levar essas pessoas para o juiz, e o juiz vai aplicar uma pena para que essas pessoas que estavam brigando no estádio, no final de semana, sejam recolhidas para assistir ou palestra, o cara falou ali, o professor Firmino falou palestra, assistir palestras relacionadas àquele ato que você praticou. Então eu vou ter uma pena restritiva de direito, onde você vai praticar determinado ato e assim restringindo sua liberdade momentaneamente, restringindo o seu direito de ir e vir devido àquele ato que você praticou. Para ficar melhor, para ficar menos confuso, pega a situação, uma restritiva de direito, determinado sujeito pratica determinado ilícito penal. O juiz decide que o juiz decide, no caso, que vai suspender o passaporte dele. Aconteceu isso com um jogador de futebol. Um jogador de futebol importante. Ele praticou um crime ambiental e ele teve como pena a suspensão do seu passaporte. Ele não pode viajar para fora do país. Então ele teve a aplicação de uma pena restritiva de direito. Eu restringi um direito dele. E, gente, não existe anular, não existe excluir ou banir direito. Eu vou restringir um direito. Momentaneamente, em determinada circunstância, eu vou deixar aquele direito ali suspenso, restrito. Eu não posso falar de pena de banimento de direito. Eu não posso falar que um direito vai acabar e vai ser para sempre.
Porque não existe no Brasil pena de caráter perpétuo. Inclusive, entrando nessa noção de pena de caráter perpétuo, de acordo com a nova redação dada ao Código Penal, devido ao pacote anticrime aprovado há 2 semanas atrás, eu tenho a circunstância que as penas não vão poder passar de um período superior de 40 anos. Antes eram penas no máximo de 30 anos de reclusão. Não entendi, professor. Então eu não posso falar igual no caso do ex-governador Sérgio Cabral, que ele vai ter que cumprir uma pena superior a 40 anos, não? Sim, eu vou somar todas as penas de todos os crimes praticados, somadas todas as penas, eu vou falar que ele tem uma pena superior a 40 anos. Contudo, ele poderá cumprir essa pena só até o período, ele poderá ficar recluso, preso em regime fechado, somente até o período de 40 anos. Superior a isso não pode, porque daí eu já vou dar um caráter perpétuo para aquela pena. E não existe no Brasil penas de caráter perpétuo, penas que vão ser para sempre. Então, devido a essa circunstância, eu falo que as penas de reclusão no Brasil poderão seguir até o limite de 40 anos. E tomem cuidado com isso. Inclusive, aproveitar que está sendo gravado para jogar minhas apostas. Primeira aposta que eu tenho que vai cair na prova. Artigo 25, parágrafo único. Legítima defesa. Todo mundo anotando, que bonitinho. Legítima defesa lá no Código Penal, artigo 25, parágrafo único. A apostila de vocês tem o parágrafo único no artigo 25? Não tem porque é inovação. Então, procurem atualizar a apostila e colocar o parágrafo único no artigo 25, que trata da circunstância da legítima defesa quando eu tiver uma refém e o policial atuando naquela ocorrência. Também vai ser legítima defesa o policial que, atuando em uma circunstância onde existe uma refém, atira para salvar a vítima. É legítima defesa. E depois disso, também com o pacote anticrime, e agora já na parte das penas, eu tive a modificação das penas de caráter de 30 para 40 anos. Mas eu aposto muito que a parte de legítima defesa no seu parágrafo único vai ser objeto de prova. A próxima prova, que vai ser a prova de vocês, muito possivelmente vai ter uma questão. E confiem em mim, vai ter uma questão de excludente de licitude. Tratando a questão de excludente de licitude, tenham muito carinho com essa parte da legítima defesa, do conceito de legítima defesa no seu parágrafo único. Então atualizem o livro de vocês, atualizem a apostila de vocês. Beleza? Agora voltando para a noção das penas, artigo 32. Até aí alguém tem alguma dúvida? Vocês estão conseguindo entender? Estão conseguindo visualizar todas as circunstâncias? Então, quais são as penas aí no Código Penal Comum? Lembrando que eu tenho circunstância. Lá no Código Penal Militar, eu tenho penas principais e acessórias. Código Penal Comum, ele funciona da seguinte forma. Lá no artigo 32 ele fala, são penas as privativas de liberdade, as restritivas de direito e a pena de multa. Depois ele vai passar para a conceituação seguinte. O que é pena de reclusão? Tratando das penas privativas de liberdade. A pena de reclusão, gente, ela pode ser cumprida tanto no regime fechado, quanto no aberto ou no semiaberto. Regime fechado é quando ele vai para a cadeia, é quando ele vai para o estabelecimento de segurança máxima ou média. É quando ele vai lá para a casa do tio Nelsinho. Onde que é a casa do tio Nelsinho? Lá na Nelson Hungria. Vai ser regime fechado? Sim. Vai ser pena de reclusão? Sim. Mas eu tenho uma possibilidade de pena de reclusão no regime semiaberto? Tenho. E quando é o regime semiaberto? Quando vai ser considerado regime semiaberto? Quando eu estou cumprindo minha pena em
uma colônia agrícola, ou se não, estou cumprindo minha pena em uma colônia industrial ou estabelecimento similar. Eu não entendi, professor. Como assim? Tem como o senhor me explicar? Em Minas Gerais, temos os projetos, temos aí as casas consideradas as APACs. E o que é uma APAC, professor? A APAC é aquele local onde o indivíduo ele pode realizar tarefas aí relacionadas ao trabalho, ou se não a estudo, ou coisa do tipo, durante o dia, e à noite ele se recolhe naquele local. Ah, professor, entendi. Então ele vai trabalhar durante o dia em estabelecimentos, sejam estabelecimentos privados ou públicos, e à noite ele vai voltar para a PAC. Sim, ele pode também trabalhar em uma colônia industrial. Ele pode realizar, inclusive, gente, trabalho naquela própria colônia onde ele está ali cumprindo a sua pena. Ele vai trabalhar direitinho durante o dia, durante aí o horário comum, ele vai estudar se necessário, ele vai realizar cursos se necessário, e à noite ele tem que voltar para esse estabelecimento, regime semiaberto, considerado colônia agrícola ou, se não, colônia industrial. Mas antes de tratar dessa situação de forma melhor, eu quero que vocês observem o Código Penal. No seu artigo 32, 33, 34, deixa eu confirmar, artigo, isso, 34, é o 34, deixa eu ver, para eu não passar vergonha. Não, é o artigo 33 em um de seus incisos. Artigo 33, tratando do artigo 33, ele vai falar para mim que dentro do regime fechado, o preso estando recluso em estabelecimento, seja de segurança máxima ou média, ele vai realizar atividades que são relacionadas aí a atividades laborativas, atividades que vão ser relacionadas ao trabalho. Dentro da cadeia, o preso não fica coçando. Ele vai realizar tarefas. Inclusive, gente, já caiu na prova da PM em 2016 ou 2017, foi na prova do interior de 2016, tratando uma alternativa falando que, em hipótese alguma, o preso em regime fechado pode trabalhar. Errado. Se eu tenho um preso no regime fechado trabalhando em serviços ou obras públicas, eu posso liberar o preso. Contudo, se for no regime fechado, ele só pode trabalhar em serviços ou obras públicas. Não entendi, professor. Me passa um conceito, ou se não me passa uma situação onde eu visualizo esse exemplo. Tivemos problemas de várias enchentes no estado. Inclusive, em determinados locais, no caso, o Romeu Zema, ele destinou alguns presos para realizarem a limpeza dos locais. Esses presos estão realizando aí um serviço público que cabe ao Estado realizar. Esses presos estão trabalhando em uma obra pública. Se eles estão trabalhando em uma obra pública, mesmo no regime fechado, eles podem realizar esse trabalho. No regime fechado, se for para obras e serviços públicos, eu posso liberar o preso. Somente nessa circunstância, onde eu tenho obra e serviços públicos. Regime fechado. E o que é o regime fechado? Tem algum agente aqui, ou polícia penal? Não tem nenhum policial penal ou agente, mas, no caso, o policial penal é o agente, né? Mas, o que acontece? O preso que está em um estabelecimento, gente, que é considerado estabelecimento de segurança máxima ou média. Quando vocês passam na porta desses presídios, é onde está sendo cumprida a pena no regime fechado. É ali que o preso está. Aquele preso que está cumprindo a pena naquele local, ele pode realizar o trabalho somente na sua modalidade de regime, no caso de obras públicas ou serviços públicos. Se for para trabalhar para o governo, ele pode trabalhar.
E outra circunstância que eu acho muito que é muito importante e que eu tenho que falar para vocês é o seguinte: todo o trabalho do preso, toda circunstância onde eu tenho o trabalho do preso, esse trabalho vai ser remunerado. Eu vou ter o preso recebendo por esse trabalho, por essa aí tarefa. Então, professor, se o preso for trabalhar em uma obra pública, ele vai receber? Sim, ele vai receber por aquilo. Ele vai ter a destinação financeira por aquela atividade que ele realizou. Que bacana. Que bacana, para não falar outra coisa, porque eu estou sendo gravado. E até hoje eu não sofri nenhum processo. Mas o que acontece, gente? Eu peço a vocês que tomem muito cuidado com essa parte, principalmente do regime fechado. O regime fechado, primeiro momento, eu tenho preso podendo realizar atividades, ele só pode realizar atividades aí em circunstâncias de poder sair se for para trabalhar em obras ou serviços públicos. Agora, no regime semiaberto, onde eu tenho ele em colônia agrícola ou colônia industrial ou estabelecimento similar, aqueles estabelecimentos que têm a mesma destinação, ele já vai poder sair para realizar serviços em setores públicos ou privados, bem como poder estudar, poder realizar supletivos ou até mesmo faculdade. Regime aberto, professor. Como que é esse regime aberto? O regime aberto, de acordo com o Código Penal, será cumprido na casa do albergado. Como assim, casa do albergado? Eu tenho um estabelecimento próprio para que o preso, no caso, não mais preso, mas para que aquele recluso, ele cumpra a sua pena em uma casa do albergado. Não sei como que é isso, professor, me explica. Em Belo Horizonte eu tenho locais onde eu posso liberar o indivíduo durante todo o dia e ele volta para aquele estabelecimento somente para dormir. Quando eu falar de casa do albergado, de regime aberto, falar de regime aberto, eu tenho que falar para vocês que eu vou analisar a autodisciplina e confiança. Um dos princípios básicos aí para o regime aberto é a autodisciplina e confiança. Eu falo para ele: olha, eu não vou ficar te vigiando. Você tem que ir e voltar todos os dias. Eu confio em você. Você tem que aí exercer essa confiança. Você tem que fazer jus a essa confiança. Então, o regime aberto, ele aplica a noção, o conceito de autodisciplina, ou seja, aquela pessoa, ela vai ter todos os dias com ela própria a obrigação de voltar para aquele local, e a confiança. Se tem a confiança, eu não tenho que ficar vigiando esse sujeito, eu não tenho que ficar analisando se esse sujeito ele está indo ou voltando todos os dias, ou se ele está realizando todas as tarefas necessárias para ali com aquele regime. Conseguiram visualizar? Então, regime fechado, estabelecimento de segurança média ou máxima. Lembro a vocês que todas as vezes que a gente tratar de estabelecimento de segurança máxima, vai ser de responsabilidade da União cuidar desses estabelecimentos de segurança máxima. Estabelecimento de segurança média, eu tenho um conceito de Estado. Quando eu falar de regime semiaberto, colônia agrícola, colônia industrial ou estabelecimento similar, ou seja, aquele preso que ele tem a possibilidade de realizar tarefas durante o dia, ele poder sair para estudar, sair para trabalhar, sair para realizar determinados atos e se recolher à noite. E lembro a vocês, na noção de regime semiaberto, nos dias de folga, ele vai ter que ir para aquela colônia agrícola, ou se não para aquela colônia industrial e cumprir a sua pena. Então, nos dias de folga, ele se recolhe naquele local e fica quietinho lá. Agora, no regime aberto, ele vai para a casa do albergado e fica na casa do albergado durante a noite, dormindo, tranquilinho. Beleza? Tomem muito cuidado com isso, que isso cai demais na prova da PM. De 4 provas da PM que eu tenho,
para curso superior, sendo prova para soldado, 3 delas caíram conceituação das penas. Caiu essa partezinha aqui, ó, essa meiuquinha aqui. Então tome muito cuidado com isso. E outra situação que eu quero tratar com vocês. Eu falei da pena de reclusão. Ô, gente, no Código Penal, quando a gente estudar a parte especial, vocês vão ver que ora eu vou falar pena de reclusão e ora eu vou falar pena de detenção. Vocês já tiveram leis especiais, crimes hediondos, essas coisas do tipo desarmamento ou se não abuso de autoridade? Vocês perceberam lá na lei de abuso de autoridade que a conceituação daqueles crimes tratados com abuso de autoridade, eu tenho penas de detenção? Ou não? Perceberam isso? Mas finjam que perceberam. Sim, tem pena de detenção. E a pena de detenção, gente, basicamente, ela vai ser cumprida ou no regime semiaberto ou no regime aberto. Para pena de detenção, a regra não é como na pena de reclusão. Pena de detenção é regime aberto ou regime semiaberto. Eu tenho a possibilidade, ainda assim, na pena de detenção, de aplicar regime fechado, professor, em caso de necessidade, quando eu percebo que o preso, quando eu percebo que aquela pessoa que está tendo a aplicação da lei penal descumpriu alguma determinação legal, eu vou aplicar para ela a pena de reclusão. Mas o regime de detenção, eu vou ter a noção aqui, a pena de detenção, eu vou ter a noção que ela é aplicada ou no regime semiaberto ou no regime aberto. Reclusão, todas as vezes que eu falar de reclusão, vai ser regime fechado, aberto ou semiaberto. Ou se não, regime fechado, semiaberto ou aberto. Detenção vai ser regime semiaberto ou aberto. Somente se houver necessidade que eu aplico aí uma reclusão, que eu vou passar para o regime fechado. No caso, peço desculpa, não aí reclusão, mas sim vou passar para o regime fechado aquela pessoa. Então, nos crimes de detenção, eu não necessariamente inicio um cumprimento no regime fechado. Ou eu inicio no semiaberto ou no aberto. Somente se a pessoa descumprir alguma medida legal, que aí eu vou enviá-la para o regime fechado. Justamente como uma forma de punição por descumprimento daquele ato. Professor, tem como o senhor me dar um exemplo? Sim, eu pego determinado crime. Vamos supor, a injúria racial, crime de detenção, com pena prevista de detenção. A pessoa vai iniciar o cumprimento daquela pena no regime semiaberto. Ok, iniciou no regime semiaberto. Contudo, ela descumpriu alguma determinação legal do regime semiaberto. Ela não retornou para a colônia agrícola. Ela se fez fugitiva, foragida. Eu posso aplicar a ela, devido àquela circunstância, devido àquela necessidade, uma pena no regime fechado, devido necessidade especial, devido à circunstância especial, vou aplicar para aquela pessoa a noção de regime fechado. Mas é somente em hipóteses especiais, gente. É somente em circunstâncias, em necessidades especiais. Vocês estão conseguindo visualizar a diferença da detenção e da reclusão? Todas as vezes que eu for falar reclusão, vai ser regime fechado, semiaberto ou aberto. Já na pena de detenção, regime semiaberto ou aberto, salvo os casos de necessidade. Tranquilo? Até aí sem nenhum estresse. Gente, eu tenho a diferenciação de pena. Eu tenho que diferenciar a pena para saber qual vai ser o momento necessariamente que eu vou iniciar de plano em regime fechado. Eu tenho depois o segundo momento para saber quando vai ser basicamente regime semiaberto ou quando vai ser no regime aberto. E quais são as penas para iniciar em cada momento? Toda pena superior a 8 anos, eu vou ter ela iniciada no regime de reclusão. Aqui, no sentido, na pena de reclusão.
toda pena superior a 8 anos vai ser considerada como pena de reclusão. Beleza? Pena superior a 8 anos, reclusão. Professor, eu tenho então superior a 8 anos, reclusão. E se eu pegar uma pena inferior a 8 e não superior a 4 anos? Eu posso falar que então eu vou ter uma pena de regime semiaberto, ou senão eu vou ter uma noção de regime aqui basicamente semiaberto? Sim. E eu confundi uma coisa aqui, tô percebendo. Fiz uma confusão com vocês. Pena superior a 8 anos, vai ser reclusão, correto. E a reclusão, ela tem as 3 modalidades. Mas tratando pena superior a 8 anos, eu vou ter ela, toda pena superior a 8 anos, sendo cumprida no regime fechado. As penas superiores a 8 anos vão ser cumpridas em regime fechado. Professor, e aquelas penas inferiores a 8 e não superior a 4, como que vai ser? Ô, gente, eu tenho pena superior a 8 anos, regime fechado. A pena superior a 4 anos, aquela pena que ultrapassar 4 anos e não chegar a 8, eu vou ter ela no regime semi-aberto. Beleza? E onde está isso, professor? Deixa eu pegar aqui para vocês do título das penas. Deixa eu achar aqui que está em algum lugar. No caso vai ser reclusão em regime semiaberto. Oi? Essa pena superior a 4 e inferior a 8 anos vai ser reclusão em regime semiaberto. Daí eu posso ter ela na modalidade tanto detenção quanto reclusão. Lembrando que na detenção eu só não tenho regime fechado inicialmente. Eu só tenho regime fechado na detenção se caso existir algum tipo de necessidade. É essa a sua pergunta? E consegui te responder? Sem nenhuma... Mais alguma dúvida, gente? Me façam alguma pergunta para beber água. Diga. Tem uma dúvida ali nesse regime semiaberto. Tem colônia agrícola ou industrial. No caso, o detento, ele vai dormir, por exemplo, nessa colônia agrícola ou ele vai dormir em presídio, por exemplo? Entendi. O que acontece, gente? De acordo com o Código Penal e com sua prova, ele vai dormir na colônia agrícola ou aqui na colônia industrial. O Código Penal, ele determina que seja cumprida a pena no regime semiaberto nessas duas localidades, nesses dois locais. Por que você me perguntou isso? Porque às vezes você já viu alguma circunstância onde o preso, e eu já tive o contato onde as circunstâncias do preso voltar para uma cadeia, para um estabelecimento de regime fechado, para aquele estabelecimento de segurança máxima ou média. Não vai aplicar a vida prática com a prova. É a mesma coisa quando você está tirando carteira. Quando você está tirando carteira, você tem que colocar a mão para o lado, balançar tudo direitinho, segurar com as duas mãos no volante, tudo bonitinho. Não é? Depois as coisas mudam. Não que você fique imprudente. Eu não estou falando isso para a câmera. Eu só estou falando o seguinte, que determinadas circunstâncias, você depois que tira a carteira, você não tem mais aquele hábito, aquelas condutas. Código Penal, a mesma coisa. Código Penal, o que está no Código Penal nem sempre é seguido à risca, mas para a sua prova é extremamente necessário seguir à risca. Esquece o que você já viu, o que você já vivenciou. De acordo com o Código Penal, o regime semiaberto, ele sair para trabalhar durante o dia e retornar à noite, ele vai retornar para estabelecimento aí relacionado à colônia agrícola ou industrial. Se porventura ele estiver no regime fechado, ele somente pode sair para trabalhar se for em obras ou serviços públicos. Beleza? Conseguiram visualizar essas circunstâncias? Conseguiram perceber essa hipótese sem nenhum estresse? Então, beleza. E depois, segundo momento, falei para vocês. Respondi
Até aí tá tranquilo, sem nenhum estresse, posso seguir? Tratando aqui da pena superior a 4 anos, inferior a 8, eu vou ter ela sendo cumprida no regime semiaberto. Toda aquela pena que ultrapassar, e eu tenho que notar o seguinte, eu não posso ter o réu sendo reincidente. E o que é a reincidência? É no lapso temporal de 5 anos, no período de 5 anos, aquele indivíduo não sendo condenado mais de uma vez por crime doloso. Beleza? Conseguiu visualizar? Conseguiu entender a minha conceituação? Então, se o sujeito não é reincidente e ele tem uma aplicação de uma pena superior a 4 anos e não superior a 8, ele pode iniciar o cumprimento da pena no regime, desde seu início no regime semiaberto? Sim, se a pena dele é abaixo dos 8 anos e se a pena dele é superior a 4 anos. Ele pode iniciar. Ô professor, e se a pena for inferior a 4 anos e o sujeito não for reincidente? Ele pode iniciar o cumprimento de sua pena em um regime considerado regime aberto? Pode. Aquelas penas inferiores a 4 anos e o sujeito, o elemento, não for reincidente, ele pode iniciar o cumprimento de sua pena no regime aberto. Onde está isso, professor? No Código Penal. E o Código Penal, lá no artigo, cadê? Mudou a página aqui. No artigo 33, em um das suas alíneas. E qual das suas alíneas que é, para eu não passar vergonha? Na linha C. O condenado não reincidente cuja pena seja igual ou inferior a 4 anos poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto. Inferior ou igual a 4 anos. Igual ou inferior a 4 anos vai ser cumprida no regime aberto. Até aí vocês conseguiram visualizar todas essas circunstâncias, todas essas situações, sem nenhum estresse. Oi, pode falar. A reincidência? É a reincidência? Beleza. A reincidência que você falou... você falou do conceito de reincidência. Você não conseguiu entender como funciona a reincidência dentro dessa aplicação, é isso? Vou explicar a você então o que é reincidência, gente. Vamos supor, no regime semiaberto, ele está na colônia agrícola. Ele pode sair durante o dia para realizar determinada atividade. Daí, ele sai e ele pratica um delito. Ele sai para trabalhar, só que o trabalho dele é vender drogas, vender substâncias entorpecentes em determinada esquina. Eu descubro isso. Eu penso, filha da mãe, dei uma oportunidade, dei um voto de confiança para ele, mas ele fez sacanagem comigo. Então eu vou fazer o seguinte, vou condená-lo novamente por um novo crime. Ele já estava condenado por um crime anterior. Vamos supor que no crime anterior ele tinha sido condenado pelo roubo de veículo. E ele está cumprindo a pena por aquele roubo de veículo. Daí ele está cumprindo a pena em um regime semiaberto. Daí ele vai para a rua e vai vender droga. Daí a polícia pega ele vai para o juiz e ele é condenado novamente. Nessa segunda vez que ele é condenado, eu falo para você que ele é considerado reincidente. Ele praticou novamente uma conduta delitiva. De novo, ele teve a conduta de realizar delito. Conseguiu visualizar agora? Ou ficou pior? Oi? Não precisa ser. Para ser considerado reincidência, eu não preciso ter a noção de ser o mesmo crime. Eu posso ter a circunstância de um novo delito. Entendeu? Você conseguiu entender minha explicação? Ou ficou com dúvida ainda? Ô, gente, sério mesmo, não leva dúvida para a hora da prova. Se você não tiver entendido, você pode falar que eu tento explicar de forma melhor, ou eu tento pegar aí uma noção...
Ah, entendi. Boa. Pode pegar o exemplo da autoescola? Você está cumprindo você está aí, ó, várias vezes errando, praticando aquelas infrações do conceito do trânsito. Você é reincidente no descumprimento aí das medidas de trânsito, toma multa toda hora. Isso é uma reincidência dentro do âmbito da autoescola. Você pode ter a reincidência no Código Penal também. E quando eu falar de reincidência no Código Penal, eu vou falar que vai ser por vários crimes. Eu não necessariamente tenho que falar que ele descumpriu 2 vezes o mesmo delito. Vamos supor, descumpriu 2 vezes o delito de roubo. Eu posso ter o primeiro momento ele descumprindo aí o delito e sendo condenado pelo tráfico, e no segundo momento ele descumprindo e sendo condenado pelo crime aí de roubo, ou se não de furto, ou coisa do tipo. Eu não tenho a necessidade da reincidência falar que é o mesmo delito. Eu posso ter vários delitos sendo descumpridos de forma similar e idêntica. Entendeu? Você levantou a mão, eu atendo ele, atendo você. O prazo de reincidência é de 5 anos. 5 anos. Passado 5 anos, ele cometeu outro crime. Aí eu não falo mais que ele é reincidente. Eu posso até falar que ele reitera, mas eu não aplico os efeitos da reincidência. Beleza? Diga você. Respondeu? Aí, ó, com 2. O aberto ou semiaberto, independente de questão ele pode ser tanto na pena de reclusão quanto na pena de detenção. É isso? Perfeito. Quando eu for falar reclusão, eu falo fechado. Depois, Aberto e semiaberto. aí eu posso falar que é ambos. Perfeito, moço. Você brilhou, merece uma estrelinha. Obrigada. De nada. Mais alguém? DJ, você tem alguma dúvida, DJ? O DJ também estuda para a prova da PM. O DJ também vai ser um policial militar. Você estuda sim. Você estuda, DJ. Eu sei que você estuda. No fundo, você quer ser um policial militar. Você quer. Diga. Quem mais? O aberto no regime fechado, como que eu aplico? Eu posso falar, no caso, não regime fechado, mas a reclusão. A reclusão é uma previsão, aí no caso do crime. Vamos supor, o crime de roubo, pena de reclusão. Mas eu não vou falar necessariamente que a reclusão, toda reclusão vai ser no regime fechado. Eu não posso falar que toda reclusão, obviamente, vai ser fechada. Eu posso falar que a reclusão, ela tem noção de ser ou fechado, que ó, regime fechado, nossa Deus, minha seta ficou bonita. Ou aberto, ou se não, semiaberto. Todas as vezes que eu falar conceito de reclusão, eu posso dar esses 3 conceitos. Você me perguntou, mas o fechado, como que eu falo de fechado no aberto? Não, todas as vezes que eu falar fechado, vamos lá. Tratando de regime fechado, ele está cumprindo sua pena no regime fechado. Ele está em estabelecimento prisional, ele está em uma cadeia. E quando eu falar que ele está cumprindo no regime aberto, ele vai estar em uma casa de albergado. E na casa de albergado, eu vou falar que existe a autodisciplina. Eu vou falar que existe a confiança. Eu libero ele durante o dia e à noite ele vai dormir na casa do albergado. No regime fechado, eu necessariamente falo que ele fica em uma cadeia. De manhã ele está dentro de uma cadeia, à noite ele também está dentro de uma cadeia. Ele só pode sair da cadeia no regime fechado se porventura, até faltou ar, se porventura ele for trabalhar em serviço ou obra pública. Conseguiu visualizar e entender? Tirei sua dúvida? Então você separou os 2 momentos. Regime fechado eu cumpro no estabelecimento aí relacionado a aqueles locais onde eu tenho ou estabelecimento de segurança máxima ou de segurança média. Já na casa do albergado, eu vou falar que é o regime aberto, que durante o dia ele é liberado e ele volta naquele albergue ou naquela casa do albergado somente para dormir. Beleza? Conseguiu entender? Sem nenhum estresse.
era essa a sua dúvida e eu retirei essa dúvida de você. Mas alguém tem alguma dúvida perante essas circunstâncias, perante essas hipóteses? Não? Ô, gente, eu quero falar para vocês agora de um conceito necessário, que é conceitos de crime formal e crime material, quando eu tiver o concurso de crimes. Entende-se como crime material quando eu pratico duas condutas e tenho dois resultados. Não entendi, professor. Duas condutas e dois resultados? Gente. É quando o indivíduo ele entra em uma briga, ou senão ele entra em um local, ele agride uma pessoa e ele causa uma lesão. Contudo, ele vai em outra pessoa e atira na pessoa. Tem duas circunstâncias. Eu quero, primeiro, matar um inimigo e agredir o outro inimigo. Eu tenho dois inimigos em um local. Em um eu vou bater e vou lesionar. Então vou causar uma lesão corporal. No outro eu vou atirar e vou matar. Daí eu falo que eu tenho concurso material de crimes. E quando isso acontecer, eu falo necessariamente que duas condutas, dois resultados. A primeira conduta, lesão corporal. A segunda conduta vai ser resultado de homicídio. A causa vai ser um homicídio. Concurso material de crimes. Tomem cuidado, eu tenho um conceito também de concurso formal de crimes. E como se dá o concurso formal de crimes? Qual é a conceituação do concurso formal? É aí que mora o problema. No concurso formal de crimes, eu tenho uma conduta e dois resultados. Olhem que situação. Como assim, professor? Não consegui visualizar a situação de uma conduta, dois resultados. Eu estou dirigindo um veículo e eu pretendo matar dois inimigos. Eu penso, eu estou com o meu carro e os dois inimigos estão no mesmo local. O que eu vou fazer? Jogar o meu veículo em cima desses filhos da mãe. Vou matar os dois com uma só conduta. O fato de eu jogar o carro em cima daqueles indivíduos, eu mato os dois na hora. Uma conduta só. Dirigi, acelerei e bati o carro nos indivíduos. Uma conduta, dois resultados. Duas pessoas mortas. Dois bandidos, não gosto de bandido. Eu quero matar o bandido. Eu pego o meu veículo e jogo o meu veículo em cima dos bandidos. Matei os dois bandidos. Uma só conduta de jogar o veículo nos bandidos, eu mato dois bandidos. Então, uma conduta, dois resultados. Conseguiram ter a noção de concurso formal e concurso material de delito? Isso cai demais na prova. E eu quero que vocês tomem muito cuidado. Se porventura cair, vocês não caírem em nenhuma pegadinha, não sofrerem aí com nenhum problema perante a isso. Beleza? Conseguiram conceituar sem nenhum estresse. DJ, falta quantos minutos para acabar? 10 minutos? Ah não, beleza então. Voltando à situação aqui, outra coisa que eu quero que vocês anotem, das penas, que é muito importante e eu preciso que tenha muito guardado isso. É a circunstância igual eu peguei e falei. Quando eu pego a noção que eu tenho a circunstância da pena sendo modificada de 30 para 40 anos. Ô, gente, anote isso, isso mudou. Isso vai cair numa prova? Não sei. Mas se cair, eu avisei para vocês. Cavalo, aí no caso, soldado, treinado, é o que vence a guerra. Soldado preparado é o que vence a guerra. Então preparem-se para isso. Não sei se mudou. Aí na apostila de vocês já tem o pacote anticrime. Mas esse conceito foi modificado semana passada. Então, se não tiver ainda, não é culpa do cursinho. É porque mudou muito recentemente. Até aí alguns cursos online, quando vocês forem comprar, vocês vão ver que esses cursos online estão sendo vendidos sem atualização. O cursinho daqui, o nosso curso, ele já está com todas as atualizações. Olha para você ver, a aula online dele já está atualizado com o pacote anticrime, que é muito importante, o que vai ajudar muito na hora da prova. Sobre a noção das penas, gente, da aplicação das penas no direito penal. Vocês conseguiram
visualizar a situação até aqui, vocês conseguiram pegar, ficou alguma dúvida? Se tiver ficado qualquer dúvida que seja, me fale, não deixe essa dúvida passar, não tenha aí, não leve essa dúvida para casa, beleza? E, ó, gente, o menino tinha só a última assunto para matar aí a aula de hoje e para a gente finalizar a gravação. Nosso colega tinha passado a situação seguinte: professor, como eu vou diferenciar lá do caso da imputabilidade penal a noção de isenção de pena e de redução? Gente, é simples. Todas as vezes que vocês encontrarem a palavra não aí no texto da lei, vai ser causa de redução de pena. Não entendi, professor, o senhor está meio doido. Vamos pegar lá o Código Penal. Artigo 26. É o 26? Deixa eu ver. Artigo 26. Isso mesmo. Olhem para vocês ver a redação do artigo 26. É isento de pena o agente que por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado era ao tempo da ação ou omissão inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com este entendimento. É isento de pena o inteiramente incapaz. Essa é a isenção. Agora, como eu vou saber para separar a isenção da redução? Porque os textos são muito parecidos. O básico, o top para você conseguir visualizar essa situação, que vai ser o caso do meio doido, é no parágrafo único. Olhem para vocês verem. A pena pode ser reduzida de 1 a 2 terços se o agente, em virtude de perturbação de saúde mental ou por desenvolvimento mental incompleto ou retardado, não era. Na hora que você visualizar essa palavrinha, não era inteiramente, pode saber que é causa de redução. Se na prova estiver falando, não era inteiramente causa, redução, eu não vou ter isenção de pena. Ele era meio doido, ele estava meio ali entendendo que aquele fato era ilícito ou não. Todas as vezes que eu tiver a palavra não era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar de acordo com esse entendimento, vai ser causa de redução. Aí quando eu pegar a situação que fala que era ao tempo da ação ou da omissão inteiramente incapaz, vai ser causa de isenção. Então tomem cuidado com isso. Se apareceu a palavrinha não, eu vou falar que é causa de redução. Se não aparece a palavrinha não, vai ser causa de isenção. Conseguiu visualizar isso? Lá na imputabilidade penal, então tomem muito cuidado com isso. Muito mesmo, muito. Lembrando que a emoção e a paixão não são causas de isenção de pena. Sobre esses conceitos, sobre os conceitos das penas propriamente ditas, vocês conseguiram visualizar no Código Penal, vocês conseguiram entender e assim pegar todo o Código, no caso, toda a parte geral do Código Penal? Vou liberar vocês para um intervalo de 10 minutos e na próxima aula a gente vai tratar da parte especial. Vamos entrar no conceito de crime contra a pessoa. Diga, moça. Por exemplo, aqui, agora essa pena superior a 4 anos e inferior a 8. Não pode ser reincidente, né? Se eu cometer um crime que a pena é 5 anos, mas eu for reincidente, aí eu vou começar com o regime. Você pode começar na questão do regime, aqui ó, começar na situação de regime fechado. O que eu tenho do Código Penal me falando que toda pena superior a 8 anos, aqui, sendo ela, tem que ser fechada. Agora, se eu pego a pena inferior a 8 e superior a 4, eu posso ter a aplicação dela no semiaberto, como eu também posso ter a aplicação dela no regime fechado. Entendeu? Não vou poder aplicar ela no regime semiaberto. Eu vou pegar e vou falar que aquela pessoa vai cumprir ela no seu regime fechado, correto. É onde que eu tenho, inclusive... Por exemplo, 2 anos. Eu pego, inclusive...
se eu pego a questão da pena de 2 anos, onde ele é reincidente, peguei uma pena onde ele tem um cumprimento de 2 anos, contudo, ele é reincidente. Ele tem aí a modalidade de várias práticas de atos, no caso de atos delitivos. Eu vou ter a aplicação dessa pena, eu posso ter a aplicação dessa pena ainda assim no regime fechado? Se ele é reincidente e o juiz vê a necessidade de aplicação de uma pena de reclusão, o juiz pode aplicar. Eu tenho esse poder discricionário na mão do juiz. Eu posso ter, inclusive, o Código Penal me dá a possibilidade de substituição de uma pena, vamos supor, pena de 2 anos. Eu posso suspender aquela pena de 2 anos e analisar, no caso, aplicar uma suspensão de pena. E nesse período ele ter que cumprir determinados requisitos? Sim, eu posso ter a suspensão daquela pena e nesse período de suspensão ele aí cumprir determinados requisitos. Ou ele assinar mensalmente num fórum, ou ele demonstrar bom comportamento realizando determinadas tarefas. Conseguiu entender? Era essa a sua dúvida? Te respondi. Ô, gente, então, finalizado a aula sobre a parte das penas, no próximo conceito vamos entrar no aspecto da parte especial do Código Penal. Beleza? Até aí, nenhuma dúvida. Tudo finalizado. Então, finaliza a aula de hoje. Agradeço a atenção de todos. Vão tomar café e 9 horas vocês voltem.